Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha. Depois de algum tempo, sem gravarmos o nosso programa em razão dessa pandemia do coronavírus, onde ainda estamos, em período de isolamento social, mas dentro das nossas possibilidades, dentro dos regramentos impostos pelos órgãos de saúde, nós estamos gravando o nosso programa Na Resenha. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Sempre ao seu lado, auxiliando você e a sua empresa. O programa Na Resenha vai ao ar em 2 edições inéditas, nas segundas e também nas sextas-feiras. Lembrando que você que não tem o canal 26 da NET ou o 526 pode acompanhar também através do Facebook da TV Erechim ou pelo canal no YouTube. Então acompanhe você também o programa Na Resenha. Eu tenho o prazer de receber aqui no Na Resenha de hoje meu amigo João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom tê-lo de volta aqui no nosso Na Resenha. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os amigos da TV Erechim. Estamos de volta, Esperamos que seja uma passagem rápida, Passamos momentos difíceis, Mas agora eu acho que as coisas vão começar a se encaminhar por uma saída muito legal para todo mundo, E esperamos, Fifo, que as coisas se encaminhem como estão se encaminhando aqui em Erechim, porque aqui em Erechim a gente vem tendo um cenário muito bom se comparado com outras regiões do país, outros municípios, onde a gente tem os 3 casos confirmados, ficamos por aí, pelo menos até o período que nós estamos gravando o nosso programa, alguns suspeitos descartados, alguns aguardando ainda a confirmação, mas dentro das possibilidades, assim, acho que Erechim vai fazendo o seu papel e as pessoas comprando a ideia do isolamento necessário nesse período, até porque quanto antes a gente conseguir sair desse cenário, melhor para todo mundo, Eu acho que são as orientações do órgão máximo, da Organização Mundial da Saúde, A gente tem que ter essa consciência que o isolamento social é importante para a gente, principalmente no início dessa pandemia, nessa toada, Então, acho que é importante que as pessoas se conscientizem. Erechim, sim, comprou essa ideia. Eu acho que a população está bem consciente do que pode acontecer, A gente teve esses 13 casos aí, suspeitos, 3 confirmados, conseguimos já estar curados esses 13 e a gente consegue se manter muito bem. É importante que a população entenda que é um momento muito difícil. Eu acho que a gente conversava aqui fora do ar, eu acho que esse mês de abril ainda vai ser um momento mais complicado. Tomara que em maio a gente consiga já retomar as nossas atividades, porque todos nós precisamos, Sem dúvida. E a gente quer que volte, A gente vem falar aqui de futebol, ver quando vai voltar, Fábio? A gente também tem essa vontade aí que as coisas retornem ao seu patamar natural. Pois é, Fifo. E por falar nisso, eu lembro que no último programa que nós gravamos, eu também tive um período de 2 semanas de férias, então a gente reproduziu alguns dos programas que gravamos ao final de 2019 e outros ainda em 2020. Mas antes da nossa saída aqui de férias naquele período, Fifo, no mês de março, o Ipiranga vinha de uma retomada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, mas teve aquele resultado adverso, aquela goleada que o Ipiranga sofreu, e teve também o empate com a equipe do Brasil de Pelotas em 2-2 antes da paralisação. Esse cenário aqui, Fifo, de paralisação dos campeonatos, como é que tu vê para o Ipiranga? O Ipiranga que fez um grande primeiro turno e no segundo turno ainda vinha oscilando, não vinha conseguindo reencontrar aquele futebol do primeiro turno. Fábio, o que nós podemos dizer, Eu estava em Pelotas com o jogo contra o Brasil,
que foi no domingo, dia 15, né? Dia 15, né? Que foi anunciada a paralisação de todo o futebol brasileiro. Inclusive, a gente teve uma conversa muito boa com o vice-presidente da federação, o Antônio Dalprá, que é um grande amigo. Lá já foi sem torcida, né? Lá já foi sem torcida. Só que aí que tá, né, Fábio? A situação é muito complicada porque quem foi ao Bento Freitas viu muita gente, e até citei na transmissão da Rádio Difusão, que depois que o Brasil empatou o jogo de 2-2, os 39, 40 do segundo tempo ali, ou até era mais, apareceu muita gente dentro do estádio. Apareceu gente que não se sabia onde estava, né? Porque, tu vai assistir o jogo embaixo da arquibancada, tu vai assistir na fresta, e apareceu muita gente de fato. Isso me preocupou um pouco, né? Pô, peraí, mas é sem torcida, mas tem um monte de gente, né? Mas falando sobre o time do Ipiranga, Fábio, sobre a situação que o Ipiranga se encontrava, o Ipiranga não vinha naquele futebol do primeiro turno. Acho que o Zotti ainda, que era a referência técnica, ainda não conseguiu retomar todas aquelas partidas exuberantes que ele fez no primeiro turno, mas o Ipiranga fazia jogos competitivos, tanto que esteve 2 vezes na frente do time do Brasil, né? E por um detalhe não venceu. Até o time do Brasil foi uma das melhores partidas que eu vi o time do Brasil fazer, porque a gente comentava aqui que o Brasil ia lutar para... Muito mal, né? E sem perspectiva de melhora, né? Sem perspectiva de melhora, e tanto os jornalistas de Pelotas falavam que o Brasil também não tinha se encontrado, que o Pelotas estava pior, mas que o Brasil também não tinha se encontrado, e eles estavam muito preocupados, que essa parada ia tentar ajeitar a casa, ajeitar tanto o Bento Freitas quanto a Boca do Lobo, né? Mas o Ipiranga, Fábio, eu acho que essa paralisação pro Ipiranga, e a gente não sabe se volta, né? Depois a gente vai comentar sobre isso também, essa paralisação pro Ipiranga poderia servir para o Paulo Henrique reencontrar aquele futebol do primeiro turno. O Ipiranga ficou 15 dias parado? 15 dias, né? 15 dias parado, mas o Ipiranga perdeu um pouco daquele ímpeto que tinha no primeiro turno, sabe? Daquela referência técnica, e eu aqui coloco o Zotti, e não quer dizer que o Zotti esteja mal, o Zotti foi muito bem no primeiro turno, e a gente se acostumou a ver aquele jogador. Exato. Né? A gente se acostumou a ver aquele jogador que comandava o time, né? Então... assim, ó, eu sei que o Ipiranga não está treinando, né? Isso é um problema. Se tiver que voltar ao Campeonato Gaúcho, vai ter que retomar essas atividades, vai ter que ver como é que os jogadores voltam. Eu sei que o Ali faz um trabalho muito bom, né? Deve ter colocado os jogadores para treinar em casa, nesse isolamento social, mas a gente tem muitas dúvidas de o que vai acontecer, né, Fábio? E esse é um... Pois é, Fifo, eu não, até por estar em férias naquele período, eu não consegui assistir nem o jogo do Aimoré e nem muito menos o jogo do Brasil de Pelotas. Agora, dá pra gente dizer, Fifo, e aí vamos pegar o próprio Brasil de Pelotas pelo aquilo que a gente viu no primeiro turno, ou ainda mais, o próprio Aimoré que a gente viu no primeiro turno. São equipes que estavam lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Gaúcho. Foram as equipes que cresceram, ou algumas demoraram tardiamente para aparecer no campeonato, como é o caso dessas duas, ou o Ipiranga que teve uma queda comparado com aquilo que apresentou no primeiro turno? Fábio, eu acho que as equipes cresceram. Eu coloco o Aimoré como um bom balizador. E aí é o trabalho do Hélio Vieira, né? Na verdade, o Aimoré teve bons jogadores desde o início. Né? Tinha o PC Oliveira, que não conseguiu colocar o seu método de jogo, é um treinador que vem do futsal. Né? Mas o Aimoré tem jogadores do quilate de Wagner, desse Marley, que é uma baita de uma surpresa, que acabou fazendo 2 gols aqui, sendo, quem sabe, o nome da partida. O cabeludinho, né? É, isso. O Matheus Rodrigues, que é o centroavante, que é muito bom jogador, muito bom. Aquele Elias, que também jogou muito... Isaías, não é Elias, Isaías. Jogou muita bola aqui, um jogador muito rápido, acabou fazendo gol contra o Grêmio também. E o Aimoré vinha numa subida muito grande, né? Tanto que empata com o Pelotas dentro de casa, na verdade vence o Grêmio dentro de casa, depois empata com o Pelotas, vem aqui, nos vence e depois tem mais um empate que eu não me lembro contra quem, né? E o Aimoré era um time que, essa parada, e inclusive eu conversei com o Hélio, que é um amigo, né, desde quando ele treinou aqui, o Ipiranga, ele me disse, olha, essa parada pra gente é muito perigosa, porque a gente estava numa retomada, a gente estava numa subida muito grande de patamar, né, principalmente de método de jogo, aquela história da confiança do jogador, né, e o Hélio falou, olha, pra nós vai ser bem complicado. Pois é, aí é que tá, né, Fifo? E se a gente analisar pelo retorno do campeonato,
e aí analisando a questão do futebol, né? Para o Ipiranga não foi ruim essa parada. Que quem sabe é a possibilidade do Ipiranga se reorganizar, né? Claro que tem todo o cenário adverso, a gente jamais gostaria que tivesse parado por uma questão como a gente está tendo de uma pandemia. Mas agora analisando o futebol, a parada do campeonato para o Ipiranga acabou sendo boa. Tanto é que o Ipiranga abre o retorno, se não me engano, acho que era na segunda, na terceira colocação, na classificação geral, né? E hoje já é o quinto colocado e vê equipes logo atrás com crescimento no campeonato. Então acho que a parada para o Ipiranga, olhando para o futebol, ela não foi ruim. Não, acho que não. Eu acho que o Ipiranga caiu. A gente comentava aqui, eu acho que o Ipiranga não é que caiu um pouco de rendimento, eu acho que as outras equipes, elas igualaram o rendimento do Ipiranga. E a partir do momento que tu começa a igualar as coisas, é jogo de detalhe, como foi em Pelotas, como aqui, claro, foi uma hecatombe, aquela derrota contra o Aimoré aqui, mas jogos de detalhes, sabe? Eu tomo como base o time do Esportivo, né? O Carlos também é um amigo, conversei com ele algumas vezes, né? Técnico do Esportivo, ele me disse, para nós também foi horrível a parada, né? Porque a gente já tinha 14 pontos, a gente era a ficha 1, teoricamente, né? O primeiro colocado para buscar a vaga na Copa do Brasil. Tu imagina, o Esportivo que vinha de uma segundona de 5 anos, né? Já estava na luta pela vaga na Copa do Brasil, muito bem colocado, como o Aimoré também, depois da vitória aqui, se colocou muito bem. Nós já caímos um pouco, nós já tinha 12 pontos, né? E nós vínhamos pro Colosso da Lagoa contra o Ipiranga, que era, quem sabe, o confronto direto, né? Para lutar por um empate. A gente estava numa situação muito confortável, nós estávamos lá atrás no início. Agora nós já vimos numa situação bem mais confortável contra o Ipiranga, que era, sem dúvida nenhuma, a sensação do campeonato, né? Para buscar um empate e nos colocar de vez na briga para a vaga na Copa do Brasil. E nesse campeonato paralelo de briga por vaga na Copa do Brasil e de título do interior, já que o Caxias, o campeão do primeiro turno, não disputava mais o título do interior, mas a gente teve duas equipes que foram adversárias diretas do Ipiranga nesse retorno aqui, que a partir das vitórias sobre o Ipiranga se recolocaram nessa briga, que foi o São José e o próprio Aimoré. Então eu acho que a parada para o Ipiranga nesse cenário todo, eu acho que ela ainda pode de alguma forma ou outra, quem sabe, beneficiar o Ipiranga, porque agora todo mundo retorna, né, no mesmo patamar, recomeçar de novo. E esse recomeçar para o Ipiranga, caso recomece, né, Fifo? A gente não sabe ainda se vai retomar ou não o Campeonato Gaúcho, mas caso retome, o Ipiranga volta de um patamar zerado com as demais equipes. E pela, entre aspas, queda que o Ipiranga teve, eu acho que isso pode ser bom. Agora, tu imagina, Fifo, porque tudo a gente está num cenário de pode acontecer, vai acontecer, imaginamos que sim, projetamos que sim, mas na realidade tudo ainda é muito vago, muito incerto do que pode acontecer. Tu acredita que o Campeonato Gaúcho vai ser finalizado neste ano e vai haver uma retomada ou não, Fifo? Olha, Fábio, a gente comentava aqui fora do ar, eu escutei diversas entrevistas, tanto do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, assim, os órgãos ministeriais, principalmente Ministério do Esporte, toda a questão governamental. A gente estava conversando agora sobre o presidente da Argentina, que também falou sobre o futebol, né, sobre a retomada do futebol no Campeonato Argentino, né. Fábio, eu tenho dúvidas, e a gente falava aqui, né, eu tenho dúvidas que o Campeonato Gaúcho vai ser finalizado no ano de 2020. Tenho muitas dúvidas, porque eu vi muitos presidentes e muitos órgãos dizendo, olha, principalmente órgãos de imprensa dizendo, olha, quem sabe nós tenhamos que pensar num cancelamento do campeonato, não cai ninguém, né? Quem sabe a segundona volte no segundo semestre, subindo 2, fazendo um campeonato com 14 ano que vem, pelas circunstâncias, e a dupla Grenal vai ter que entender, porque a retomada de 12 ou 10 clubes, como a dupla Grenal sempre sonhou, foi muito por eles, né? Por causa das datas com eles, né? Porque senão, se fosse pelo Ipiranga, podia ser 18, 20 datas sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas eu tenho dúvidas, Fábio. Se eu tivesse que apostar, eu não sei se vão finalizar o Campeonato Gaúcho em 2020. Dentro das especulações e projeções que a gente está observando, Fifo, caso o campeonato retome, dentro de um cenário otimista, eu acho que seria
junho. Acho que seria o cenário, assim, um cenário otimista, meados de maio, mas eu acho difícil ainda meados de maio, partindo do princípio de que nós teríamos cerca de 15 a 20 dias, pelo menos, de pré-temporada. E sendo que, né, Fifo, quando a gente fala de retomada do campeonato, eu acho improvável uma retomada com torcida. Acho que está descartado. Isso está descartado, né? Então, o que acontece, Fifo? Se retornar ao campeonato, aí a gente já vai ter simultânea a isso a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ou a não ser que de repente jogue um pouco para frente a Série C, mas aí a dupla Grenal já vai ter também daqui a pouco continuidade da Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, ou seja, o calendário vai ficando recheado. E se nós tivermos, Fifo, que daqui a pouco ter os jogos do Campeonato Gaúcho no meio de semana e no final de semana os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga tem grupo hoje para fazer enfrentamento a duas competições, né? O Campeonato Gaúcho, onde o clube ainda tem pretensões de, quem sabe, buscar um título do interior, a vaga na Copa do Brasil. E na Série C, onde o clube almeja daqui a pouco uma vaga para a Série B, tem grupo para isso? Olha, eu acho que não. Eu acho que o Ipiranga não teria grupo para jogar. Porque daí começa a sombrear jogos, né? É a mesma coisa que nós vivemos 2018 e 2019. 2019 menos, né? Mas daí começa a sombrear jogos. Eu acho que é difícil. O planejamento todo foi feito para jogar a Série C com bastante calma, com bastante cautela, né? Digamos assim. Porque daí jogos de final de semana tu consegue recuperar o teu grupo, um grupo mais enxuto. Exato. E eu acho que o departamento de futebol pensou isso. Paulo Henrique também pensou isso, porque todas as vezes que eu falei com o Paulo Henrique, ele disse, olha, isso é muito bom que os jogos sejam só final de semana, sabe? A gente já esteve lá dentro e sabe que é muito difícil tu jogar com um grupo reduzido, jogar meio de semana e final de semana, porque tu não consegue recuperar o jogador. E o jogador aquele tecnicamente diferenciado que precisa estar no jogo de final de semana, ele não quer ficar fora do jogo da quarta-feira, ele quer jogar, o jogador quer jogar, não adianta, né? Então, Fábio, eu acho muito temerário isso. Eu acho que se tivesse que defender uma posição, que o Ipiranga tivesse que defender uma posição, eu acho que tinha que, quem sabe, cancelar o Campeonato Gaúcho e ficar só com uma C. Primeiro vamos com as informações e depois com a minha opinião, para complementar o que o Fifo falou. Primeiro, o Ipiranga, e isso em entrevista que eu realizei na semana retrasada com o presidente Adilson Stankiewicz, o presidente tem uma posição muito clara, e essa semana eu conversei com ele de novo e ele reiterou isso. O Ipiranga quer a retomada do campeonato, o Ipiranga quer jogar o restante do campeonato, por quê? Porque o Ipiranga tem, como os outros demais clubes, ainda uma última cota da televisão para receber, que seria em torno de 100 mil reais, né, um pouquinho mais, seria esse valor. 100 e poucos mil reais. E mais, o Ipiranga imagina que pode, né, e pelo cenário da classificação geral, pode sim e tem condições de ser o campeão do interior. E aí, sendo campeão do interior, receberia uma cota de 300 mil. Ou seja, poderia, no melhor dos cenários, agregar 400 mil reais nos cofres nesse cenário adverso. Então, essa é a questão olhando para o lado econômico da questão, pensando no hoje. Agora, se a gente for analisar, Fifo, pensar lá na frente, dependendo dos cenários, né, e a gente conversava aqui fora do ar sobre isso também, o Ipiranga tem duas possibilidades de buscar uma vaga na Copa do Brasil. Primeiro, o objetivo da temporada foi alcançado. O Ipiranga não correria nenhum risco de rebaixamento, né? O campeonato paralisando, o Ipiranga não corria nenhum risco de rebaixamento. O que acontece, Fifo? O Ipiranga teria uma vaga na Copa do Brasil se for pela classificação geral do campeonato, sempre partindo do princípio de que a dupla Grenal joga a Libertadores do próximo ano. O Ipiranga, como quinto colocado na classificação geral, garantiria a vaga. Se daqui a pouco for por uma questão de não, vamos pelo ranking da CBF, enfim, o Ipiranga também garantiria pelo quinto lugar uma vaga direta. Então, se a gente pensar em termos de olhar para frente, para o Ipiranga se paralisasse o campeonato, o Ipiranga conseguiria alcançar todos os seus objetivos na temporada, ou pelo menos nesse primeiro semestre da temporada. Mas tem a questão econômica que também a gente não pode excluir do cenário, né, Fifo? E a questão econômica eu acho que ela é a principal, né? Essa informação, e eu não tinha ela, né, que isso é uma questão contratual com a TV, que isso é complicado e às vezes a RBS bate o pé nessa situação e com razão. Eu vi que eles já cancelaram as cotas do Campeonato Carioca, isso é muito complicado para os times do interior. Né? E pela visão econômica, eu não tinha essa informação, Fábio. É bem difícil. Então, quem sabe tenha que retomar o campeonato, né? Faltariam quantos jogos ainda? Seriam 4 na primeira fase? Faltariam... O Ipiranga teria o Grêmio, o Esportivo Grêmio. O Esportivo Grêmio.
E o Caxias, eu acho, três. Né? 3 jogos. 3 jogos. E aí depois mais uma semifinal. E uma final. Faltariam 5 datas. 5 É. datas. Fora as duas. 7 se houvesse um campeão diferente, né? Exato. Mas para a maioria das equipes seriam 3 jogos praticamente. Ou 4 jogos que teríamos. É uma situação muito complicada, né? Essa situação, até por estar lá dentro, né, como conselheiro, a gente sabe que a situação financeira dos clubes do interior é muito complicada, inclusive a do Ipiranga. Isso aí a gente sempre diz que a gente vende o almoço para comprar a janta. Exato. É normal. E essa situação da RBS é o tendão de Aquiles. Eu acho que é sim, sem dúvida nenhuma, porque tu perde uma receita de 100 mil reais, 100 e poucos mil reais, é 50%, 70% da tua folha, né, Fábio? Exato, e ainda mais num cenário que daqui a pouco vai ter queda no número de sócios, vai ter que daqui a pouco o patrocinador tendo que renegociar contrato. Eu não tenho informação também, a gente não tem informação, até porque a gente não pode se reunir, Conselho Deliberativo, de que os patrocinadores estejam pagando em dia ou não estejam pagando, sabe? Isso é um problema. Isso também é um problema, porque hoje a gente vive numa cadeia, não adianta. É assim, ó, o cara não consegue ter receita, o patrocinador, e ele não vai pagar o clube de futebol, porque o clube de futebol também não está jogando. Isso é um problema seríssimo, né? Então a gente vive momentos de incerteza. Exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta para continuar falando, né, ou tentando projetar esse futuro incerto ainda no calendário esportivo do Rio Grande do Sul e do país. Um rápido intervalo e já tem mais na resenha. O esporte é debatido aqui, na resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Lembrando que você também acompanha o nosso programa de esportes aqui da TV Erechim através do canal no YouTube e também do Facebook. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e System Software de Gestão, mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. O programa Na Resenha de hoje está projetando, né, o que nós poderemos ter nos mais diversos cenários do calendário nessa retomada, né? Ainda incerto do que vai acontecer, se teremos a continuidade do Campeonato Gaúcho ou não. Mas, Fifo, até o jogo contra o Brasil de Pelotas, qual era o principal nome do Ipiranga, na tua opinião? Olha, Fábio, o que nós podemos dizer? Eu acho que o primeiro turno, sim, foi o Zotti, né? Acho que ele que comandou as principais partidas que o Ipiranga fez durante o campeonato, né? O Gia Silva veio muito bem, também, né? Mas eu vou ter que destacar as atuações do Simon, né? Eu acho que esse é a gente tem que fazer um adendo também ao Muriel, ao Ávila, os 2 jogadores que vieram muito bem também. Mas o Simon acho que era o jogador mais regular do time do Ipiranga. Quem sabe era o capitão do time, né? Fez partidas exuberantes, né? Tanto que na partida que ele não esteve tão bem, que foi contra a Moré, aconteceu aquela derrota aqui. Mas... E quem mais te surpreendeu nesse time do Ipiranga que tu não depositava tanto e acabou surpreendendo e sendo destaque do time também? Eu acho que o Ávila, né, Fábio? Acho que esse é consenso de todos, né? Eu acho que a gente não tinha muita... Até, assim, o Ávila teve uma passagem em 2016 aqui, quando eu fui diretor de futebol, e nós não depositávamos muita esperança nele. Só que esse ano foi muito bem, inclusive o Newton não teve nem a oportunidade de jogar, e todos nós sabemos da qualidade do Newton, né? Porque o Ávila não deu chance. Né? E aí é que tá, FIFA, quem sabe a resposta de uma seja ligado na outra. Por tudo aquilo que se esperava, e aí vamos contextualizar e lembrar um pouquinho dos fatos.
O Ávila só permaneceu porque a direção bancou a permanência dele. Sim. Porque o próprio Paulo Henrique Marques já disse que era um jogador que não estava na lista de jogadores que ele indicou para a direção, dizendo, olha, eu quero que permaneça da temporada de 2019 para a temporada 2020 esses jogadores. O Henrique Ávila não estava na lista, a direção bancou, né, e permaneceu o Henrique Ávila. Tanto é que a direção trouxe o próprio Newton, né, para ser, em tese, o titular da posição. E aí o Newton até jogou alguns amistosos, enfim, mas o Henrique Ávila, justamente por aquilo que tu disse, de não ter dado espaço para o Newton, ele acabou se firmando. Mas isso faz com que a gente diga que o Newton é o jogador que a gente teve maior reversão de expectativa, porque se imaginava ele titular absoluto, inquestionável do time do Ipiranga, e ele não conseguiu, mesmo que o Henrique Ávila esteja num grande momento. Dá para colocar como uma decepção o Newton, ou uma reversão de expectativa dentro daquilo que se imaginava para ele? A gente não viu jogar, né, Fábio? Esse é um problema, né? Assim, todo mundo falou que ele estava treinando muito bem, né? Mas o Ávila estava bem melhor. É aí que tá. A gente tem essa dúvida. Foi a primeira partida que ele jogou, se eu não me engano, lá em Pelotas, porque o Ávila acabou machucando, né? Uhum. Então o Ávila não deu oportunidade do Newton estar em campo. A partir do momento que tu não tem oportunidade, que o jogador na gíria não dá aquela brecha, né, para jogar, aí fica muito complicado, né? Eu gostaria de ver ele jogando, porque todos nós sabemos que ele é um bom jogador, pode fazer a zaga, pode fazer a lateral esquerda, tem muita força, é um jogador voluntarioso, mas eu tô sentindo falta de um pouco a mais, quem sabe, e eu acho que ele ia ter sequência agora, Fábio. A lesão do Ávila, pelas circunstâncias dentro do Bento Freitas, não parecia uma lesão simples. Eu acho que o Newton ia ter sequência, aí que nós íamos ver, mas o campeonato acabou paralisando. Fifo, tem algum jogador do Ipiranga que antes dessa parada aí, pelo que mostraram até então no Campeonato Gaúcho, que o Ipiranga corria algum risco de perder para outros clubes maiores, enfim? Olha, a informação que eu tinha é que o Zotti tinha propostas do centro do país, né? Inclusive propostas mais vantajosas, porque tu sabe que tem muito time ali no eixo Rio-São Paulo, Brasília, e os times do Nordeste pagam mais, né? Muito mais do que aqui. Pagam mais do que aqui, né? Às vezes o jogador não recebe, mas paga mais, né? No contrato tá mais. Eu acho que poderia acontecer alguma coisa no final do Campeonato Gaúcho, dependendo das últimas 3 partidas aí, né? Alguns jogadores o Ipiranga poderia perder. Claro, tem um departamento de futebol bem atento a essas situações, até o Ipiranga poderia trazer jogadores que conseguissem suprir essa necessidade, né? O Ipiranga vai ter que se reforçar para a Série C. A Série C não vai ser fácil, Fábio. Não, vai ser a mais difícil. A mais difícil, eu acho, de todos os anos, né? Porque tu não tem como apontar um time que vai ficar ali embaixo. Exato. Né? E tem muito time de camisa ali, né? E alguns com poder de investimento altíssimo, como é o caso do Brusque, né? Que está com dinheiro para fazer contratações. Eu cito aqui outro que a gente estava falando fora do ar, é o Ituano, né? Também. O Ituano é Série A do Campeonato Paulista, estava na zona de rebaixamento, venceu 4 seguidas, consecutivas. Eles já estavam praticamente classificando no grupo do São Paulo, se eu não me engano, para as quartas de final. Então, assim, ó, é o time, e a gente tem que dizer, é o time do Juninho Paulista, que é coordenador técnico da seleção brasileira. Tem esse aparato todo. Todo mundo quer ver um time da uma cidade de Itu, preferem ver Itu numa Série B do que ver o Ipiranga. É complicado, o bastidor do futebol é bem complicado. E Fifo, com relação a reforços, tu falavas aqui, o Ipiranga precisa de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quais são as principais carências que o Ipiranga tem, dentro daquilo que a gente já viu até então na temporada, que o Ipiranga precisa ir ao mercado buscar? Jogadores para quais posições? Eu acho que o Ipiranga precisa de um atacante de beirada, sim, um atacante de lado, e eu acho que é a vontade do Paulo Henrique, ele já externou isso, né? Muito isso. Ele tem o Leilson, que cresceu de rendimento. Ele é um jogador bem interessante, eu acho, né? A gente não esperava tanto dele, ele cresceu bastante de rendimento. Acho que o Gia Silva vem fazendo uma função, mas o Gia Silva peca em alguns momentos, principalmente da finalização. Né? É ele que comete o pênalti lá, 42 do segundo tempo. Aquela bola não é de dominar, aquela bola é para estourar de primeira, né? Acho que precisa de um atacante de beirada. Eu acho que o Ipiranga também precisa ver como vai ficar essa situação
da lateral direita, porque o Muriel é um baita jogador. Eu acho que ele não tem a reposição à altura, e se, caso iria, vai acontecer. É um campeonato longo, a Série C. O Ipiranga não sabe o que vai acontecer no segundo semestre. Quem sabe tem que jogar copinha para buscar uma vaga na Copa do Brasil, né? O Ipiranga precisa de uma reposição à altura ao Muriel, que hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos destaques do time do Ipiranga. Eu acho que são essas duas posições. E outra situação, Fábio, que eu queria levantar, é que o Cristiano que saiu machucado no primeiro tempo ainda contra o Brasil de Pelotas, ele não encontrou o seu melhor futebol. Não encontrou o seu melhor futebol e já jogou 4 partidas pelo Ipiranga. Ele não encontrou. Ele fez a estreia lá em Caxias, né? Lá em Caxias, jogou contra o São José, jogou contra o Aimoré e jogou contra o Brasil. Então são 3 partidas e meia, né? Ele é um jogador que não encontrou e ainda já tem uma lesão, né? Agora acho que vai voltar a treinar, quando todos os times voltar a treinar, né? Mas ele é um jogador que não encontrou o seu melhor momento ainda. Ou seja, o Ipiranga daqui a pouco vai ter que buscar um centroavante no mercado. Quem acaba entrando lá em Pelotas na última partida é o Neto, né? Só que eu acho que o Neto é melhor do lado. Ele não é tão bom como ele é pelo lado por dentro. Fazendo aquela função de centroavante, por mais que seja um jogador forte. E aí, claro, que tem um detalhe também, né? A gente fala aqui da projeção com o Paulo Henrique Marques no comando técnico do Ipiranga. Eu sei que o Paulo Henrique Marques tem, e já demonstrou isso em várias oportunidades, ele tem uma simpatia muito grande pelo Marcão, centroavante do São Luís de Juí. Isso ele não escondeu e em várias entrevistas que eu fiz aqui, quando falei do Marcão, ele sempre elogiou muito o Marcão, um jogador que ele gosta da característica do Marcão. Então, se o Paulo Henrique Marques permanecer aqui no Ipiranga, a gente pode projetar daqui a pouco o Ipiranga indo ao mercado buscar mais um centroavante de área. E aí o Marcão pode ser essa alternativa, quem sabe. Agora, tem outros centroavantes no mercado que deu para observar no Campeonato Gaúcho que dá para o Ipiranga buscar, Fifo? Acho que sim, Fábio. Acho que tem. Assim, por exemplo, o Marcão também tem poucos gols no Campeonato Gaúcho. Isso é uma situação atenta, que tem que ficar atento, né? Ele fez uma boa temporada no passado no São Luís de Juí, esse ano não. Esse ano, tanto que quem faz o gol, se eu não me engano, contra o São Luís é o Flávio Torres, que é reserva do Marcão, teoricamente, no esportivo, né? Eu acho que sim, eu acho que tem bons atletas, assim, por exemplo, o Pelotas. Vamos lá, o Pelotas tem aquele Hugo Almeida, que jogou no Juventude. Ele que já tem 2 gols no campeonato, se eu não me engano, né? Tinha o Tadeu lá que foi embora, também. O São Luís tem o Michel, que também o Paulo Henrique gosta muito, só que o Michel teve uma passagem horrível aqui por Erechim. A ser esquecida, né? A ser esquecida. Então, tem bons, assim, o Ipiranga, o Novo Hamburgo, centroavante, o atacante de lado ali, o Novo Hamburgo tem o Juba, que acabou fazendo gol na última partida e renasceu o Novo Hamburgo, né? Então, acho que se tu for pegar a fundo, assim, tem alguns jogadores que dá pra buscar. Tô falando de Campeonato Gaúcho. Fora o Campeonato Catarinense, Paranaense, né? Interior de São Paulo. O departamento de futebol tá sempre bem atento. Fifo, tu acredita na permanência do Paulo Henrique Marques? Olha, eu só não acredito na permanência se vier uma proposta muito vantajosa e uma proposta... Assim, ó, me falaram uma vez que, e até isso aqui é campo de especulação, que o Criciúma gostaria do Paulo Henrique Marques, né? Que ele teria um bom contato com o pessoal e o pessoal gostaria muito do que ele... O Criciúma também é a Série C, né, Fábio? Claro, não tem um poder de investimento maior do que a gente, né? Mas ele sai do patamar do Ipiranga para ir para o Criciúma, que no meu entender hoje tá igual, né? Claro, até a proposta salarial é mais vantajosa, mas tudo pode acontecer. Mas eu acredito que ele permaneça. Pode ser que amanhã, como a situação do coronavírus muda amanhã, né? Eu até acho, Fifo, que se o Paulo Henrique Marques, se não tivesse dado toda essa questão da pandemia do coronavírus, o campeonato tivesse tido uma continuidade, eu apostaria as 4, 5 moedas que eu tenho no bolso que o Paulo Henrique Marques não permaneceria no Ipiranga. Qualquer proposta que viesse levaria o Paulo Henrique Marques do Ipiranga. Essa é uma opinião minha, né? Junto com algumas informações que a gente tem de bastidores também. Eu acho que se viesse uma proposta para o Paulo Henrique Marques naquele momento, né? Eu acho que o Ipiranga tivesse terminado o campeonato, o Ipiranga
buscariam um treinador, porque o Paulo Henrique Marques, se tivesse qualquer outra proposta, acho que deixaria o Ipiranga. Isso é uma opinião que eu tenho, baseada em alguns fatos que a gente tem acompanhado de bastidores. Agora, com essa questão da paralisação toda agora, eu acho que aí fica uma situação, eu acho que mais complicada ainda. Eu acho que a permanência do Paulo Henrique Marques, né, eu acho que ela acaba sendo natural, né, vejo com mais naturalidade do que se tivesse terminado o campeonato. Do futebol, né, Fábio? É, a gente claro. não sabe o que vai acontecer. Não adianta. Eu vi que o Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, e agora até para entrar nessa situação da retomada dos campeonatos, ele primeiro deu a data de 6 de maio, que gostaria que a Conmebol retornasse com a Copa Libertadores, que é, quem sabe, o coqueluche do futebol da América do Sul, retornasse 6 de maio. Já não vai dar, né? E essa situação, ontem até para a gente conseguir fazer o programa, para ter conteúdo, eu acabei dando uma lida em alguns jornais, em alguns sites da Europa. O pessoal tem muito receio quanto às competições intercontinentais. Por quê? Uma coisa é no Brasil, uma coisa é no Equador e uma coisa é na Venezuela. Eu vi que hoje o Equador e a Venezuela, a pandemia pegou em cheio, né? São situações que estão muito complicadas, né? Então é difícil, é muito difícil essas competições. As competições internacionais vai ser complicado. Agora, as competições nacionais, assim, olha, Fábio, a gente tem que viver dia após dia. E vamos lá, né, Fifo? Se a gente tiver aqui, né, por ordem de exclusão, enfim, de relevância, de importância, quem vai pagar o preço, né, nesse ajuste dos calendários vão ser os estaduais, né? Vão ser os estaduais. E até porque, assim, se houver uma retomada dos estaduais, né, e dentro daquilo que alguns já especulam no meio das federações, dos clubes, de esticar o calendário até fevereiro do ano que vem, a conta virá o ano que vem também. O ano que vem nós teremos a conta. Porque, vamos lá, se o calendário se estende até o sei lá, dia 24, 23 de dezembro, né? E aí depois, já em janeiro, a primeira semana já volta os campeonatos. Nós teremos aí uma outra questão. E os estaduais de 2021, como ficarão? Né? Como ajustar esse calendário aí? Campeonatos brasileiros, os campeonatos nacionais, mais os estaduais. Então, olha, eu vejo como o mais provável e viável seria o encerramento dos campeonatos estaduais. Eu percebi que alguns presidentes de federação não querem, alguns presidentes de clube não querem, justamente pela questão financeira, né? Não tinha me dado hoje conta. Fecha, FIFA, por, enfim, N questões, daqui a pouco o ano que vem se ajusta de uma outra forma, enfim, né, se dá, daqui a pouco o retorno para a TV é diferente, baixo valor, não sei como é que é a questão contratual, né, mas por ser um cenário que até então nós nunca vivemos, né, daqui a pouco se haja possibilidade de ajuste no contrato, eu não tenho dúvida alguma, Fifo, que se a televisão pagasse este ano aqui o que os clubes ainda têm a receber, os clubes fechariam para encerrar o campeonato de vez. Né? E assim, vendo do ponto de vista... E não seria ruim para ninguém, hein, Fifo? Não, acho que seria melhor a saída. A dupla Grenal, vamos partir do princípio, nós não teríamos aquilo que era a projeção inicial, Grenal numa decisão de campeonato. Então, já tira um pouco a pressão de cima da dupla Grenal. O próprio Caxias, para sua torcida, para sua região da Serra, dá uma resposta muito maior do que o Juventude, que é um clube de Série B do Campeonato Nacional. E as equipes que estavam na parte de baixo da tabela, essas equipes aí não têm chance mais nenhuma de rebaixamento, né? Então acho que contemplaria e agradaria praticamente todo mundo nessa história, Fifo. Quem sabe, sei lá, Aimoré, São José, quem sabe imaginavam que poderiam buscar uma vaga na Copa do Brasil e seriam os mais insatisfeitos da história. Mas pelo cenário geral, acho que ficaria bom para todo mundo. Eu também defendo isso, Fábio. Eu acho que o cancelamento seria a melhor saída se tiver o aporte financeiro. Se não tiver o aporte financeiro, vai ter que ser muito bem negociado, porque datas nós não vamos encontrar. Eu acho que vai ser muito complicado, vai haver muita pressão, principalmente dos times que estão disputando a Libertadores, por exemplo, porque todo mundo quer ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que tem dinheiro, muito dinheiro envolvido, e a CBF quer pagar. A CBF tem dinheiro e quer pagar, só que como quer pagar? Até porque a CBF não sinalizou até então, né? Só as taxas que não vai cobrar dos clubes. Agora, de resto, de aporte financeiro até então, nada, né? Vai então, ser fácil.
Enfim, Fifo, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Esperamos que com situações mais concretas, né, sobre essa questão da retomada dos campeonatos. Esperamos que volte logo, né, porque todos nós, eu acho que é o nosso combustível isso. Sem dúvida alguma, né? Esperamos que o quanto antes a gente possa retomar a nossa vida normal, né? E esquecer esse capítulo da história, ou melhor, não esquecer, para que a gente possa lembrar de algumas coisas boas que aconteceram nesse cenário, como a solidariedade de um para com o outro. Um grande abraço a todos, voltamos com o Na Resenha na próxima edição.